Estamos aqui hoje com a repórter e apresentadora de televisão e também ex-apresentadora do canal Combate. É um prazer muito grande e muito obrigado por estar fazendo esse bate-papo aqui com a gente. Paula Sack, seja muito bem-vinda. Oi, Bruno, obrigada. Prazer é meu. Bom, finalmente nossa entrevista saiu, né? A gente estava marcando há tanto tempo. Verdade. Então vamos começar rapidinho. Conta pra gente como é que iniciou essa sua carreira no mundo das lutas. Pois é, bom, minha formação é como jornalista. Eu comecei trabalhando na TV ainda durante a faculdade, em alguns programas de esportes. E ainda durante a faculdade eu recebi o convite para fazer um teste na Globosat para o canal Combate, né? Premier Combate na época, que era um canal de lutas, é o canal pay-per-view de lutas aí que todo mundo conhece, enfim, que passam as transmissões do UFC ao vivo. E na época o canal estava começando ainda. Isso foi há 8 anos atrás. E eu fiz esse teste, passei e ingressei no universo das lutas, assim, meio que por um acaso. E na época, como eu estava vindo até de um outro canal de esportes, né, eu apresentava, anteriormente eu apresentei um programa chamado Oi Radical, que era na Record, era focado para o público jovem, de esportes radicais, esportes extremos, comportamento e música. Eu já tinha feito uma outra matéria de luta. E foi muito curioso, assim, né? Que quando eu fiz o teste, eu lembro que eu achava que eu entendia pra caramba, né? Que eu já tinha feito uma outra matéria de luta. Só que realmente foi um universo completamente novo, desafiador, porque eu ingressei num mundo completamente diferente, ingressei num canal super segmentado, né? Falando para um público muito específico. Imagina, na época que eu entrei, não era esse boom que a gente está vendo hoje em dia aqui no Brasil. Então, na verdade, eu falava com uma galera assim que sabia tudo e mais alguma coisa e que exigia isso de mim também. Então, eu tive que mergulhar nesse universo, começar a estudar, aprender e, enfim, conhecer cada nuance do esporte. E eu me considero uma privilegiada, uma sortuda, que eu acabei parando num mercado tão novo e tão diferente, e tão legal. Eu sou uma grande fã do esporte, assim, em primeiro lugar, sou uma entusiasta. Quando eu comecei a conhecer o MMA, realmente eu me apaixonei, porque é o esporte mais incrível do mundo, é o esporte mais difícil do mundo, sem dúvida nenhuma, imagina. É um esporte que engloba várias modalidades de luta, né? Então, acompanhar a rotina dos atletas aí, essa dinâmica do mundo das lutas foi realmente incrível. Pois é. Já falando sobre isso, pra você, qual foi a sua reportagem mais difícil que você achou que não sei se eu vou conseguir? Caramba, a reportagem mais difícil. Bom, desafios não faltaram, né? E não faltam aí na minha vida de jornalista esportiva aí com MMA. Bom, vamos falar então, acho que são duas, assim, né? Os maiores desafios, eu tenho uma matéria de esportes que eu fazia no canal Combate, que eu levei comigo para o UFC, que fez grande sucesso aí, que são os desafios mesmo, né? Ao pé da letra. Que são os desafios de esportes radicais, onde eu convido os lutadores para se testarem em algum outro tipo de esporte, né? No esporte extremo. Então, sempre esportes que envolvem velocidade, perigo, adversidade de uma maneira geral. Então, não deixa de ser um desafio para mim também. Porque, na verdade, essa história do esporte, de juntar esportes radicais junto com a luta, na verdade, nasceu da minha paixão, né? Eu acabei levando isso na bagagem comigo quando eu ingressei no canal Combate e vitaminei os desafios, né? Esse quadro já existia, mas ele era bem devagar. Imagina, os esportes que tinham, assim, era remo, boliche, sei lá. E eu comecei a colocar skydiving, mergulho, surf, escalada e tudo que você puder imaginar de mais radical. E, na verdade, para mim é uma grande curtição. Eu acabei levando minha paixão para esse universo das lutas e deu super certo. Só que, na verdade, eu não sou especialista em nada, mas acho que eu também não sou ruim em nada. Então, não deixava de ser um desafio para os atletas e para mim também. Só que para eles um pouco mais, né? Porque eu acabava mexendo com medo, com os limites. E, na verdade, essa que era
que era o grande diferencial do quadro, né? Você mostrar que os atletas, né, de luta, eles sempre passam aquela imagem de destemidos, que não tem medo de nada e tudo mais, e quando você coloca esses esportes, quando você coloca um atleta desse num esporte diferente e que traz à tona todo tipo de emoção e de sentimento, aí você acaba trazendo um outro lado dos atletas, né? Mostrando que eles têm medos também, que eles têm seus limites, então você acaba, enfim, humanizando mais os atletas. Então era um desafio para eles, mas para mim também. Pô, Agora, em questão profissional, eu passei também por algumas experiências, assim, em viagens. Todas as viagens internacionais que eu fiz na época do combate, na verdade, eu fui sozinha. E isso foi um grande desafio, assim, e um grande passo da minha carreira. Eu considero isso como o meu divisor de águas, profissionalmente falando, porque na época que eu trabalhava no combate, a verba era super curta e tudo mais. Então, eu sempre corri atrás, junto até com a Vivi também, que era uma outra repórter da minha época que continua no canal Combate, inclusive, Viviane Ribeiro. A gente corria atrás, assim, de matérias legais, entendeu? A gente produzia algumas coisas também. E a primeira viagem internacional que eu fiz, assim, para cobrir um bastidores de luta, inclusive foi o UFC, foi meio que assim, entendeu? Meio por acaso, enfim, a gente batalhando, tipo, pintou de conseguir uma viagem, só que na época só poderia rolar uma passagem em um hotel e tudo mais. E não tinha como levar um câmera, não tinha como deslocar um câmera para mim. Então, para não perder essa oportunidade, enfim, de trazer matérias tão especiais, assim, de bastidores e uma coisa diferente que o canal nunca tinha tido na época, eu resolvi encarar o desafio, cara, e puxei a responsabilidade mesmo, entendeu? Tive algumas reuniões na Globosat na época, no combate, tipo, para assumir a responsabilidade, isentando o canal de qualquer problema que pudesse dar, porque eu tava indo assim por minha conta e risco mesmo. Então, foi uma loucura, assim, foi realmente incrível. Em um dia, eu tive todas essas reuniões, todas essas conversas, a produtora me emprestou o equipamento profissional, imagina que loucura, assim, nunca tinha pego a câmera na vida. E tive uma aula, assim, super rápida com o câmera do canal, que era o mais especialista lá, né? O diretor de fotografia, ele pegou e me deu uma aula. E eu lembro que eu até tenho um caderninho disso anotado, eu falei, tá bom, então como é que é? Onde é que liga e desliga a câmera? Tipo, eu não sabia nem onde era o botão do liga e desliga. Aquele botão vermelhinho. E, tipo, foi assim, entendeu? Fui nessa guerra, levei o equipamento profissional, botei embaixo do braço, arrumei as malas e fui para Las Vegas, assim, e foi, cara, incrível. Fiz grandes matérias, foi uma super experiência, assim, voltei, imagina, destruída, né, pela responsabilidade. Eu que era só apresentadora e repórter, estava num lugar super cômodo aqui, né, apresentando dentro do estúdio, fazendo reportagem sempre como equipe. Eu resolvi assumir, cara, todas as funções. Então eu fui lá como repórter, fui como produtora, produzi todas as minhas matérias, fiz tudo sozinha. Fui como câmera, fui como diretora, botava a câmera no tripé, tipo, me virei. E fez. quando eu voltei a expectativa e deu super certo. Aí, cara, quando deu certo, quando eu vi que a matéria ficou ótima e tudo mais, aí ferrou. Aí eu não parei mais. Aí eu comecei, aí eu meio que fiquei, tipo, quebrei meus limites, entendeu? Eu vi que não tinha problema. Na verdade, eu queria mais achar as soluções. E acho que a matéria, assim, a maior viagem e disso, eu comecei, tipo, eu não via mais limite na minha frente, entendeu, Bruno? Foi muito louco isso, porque cara, eu mirava, sou muito determinada, eu acho. Eu focava alguma coisa, assim, alguma coisa especial, cara, nisso eu vou. E nessa, eu já trabalhando pro UFC, eu fui parar em Abu Dhabi. Essa pra mim é a história mais louca. Inclusive, eu peguei essa matéria, até cortei, tem uns pedacinhos dela no YouTube. Eu fui para Abu Dhabi também, fazendo cobertura do UFC. E nessa época eu já estava trabalhando combate e estava começando a trabalhar com Ultimate. E na verdade eu fui para Abu Dhabi assim, em 2 dias. Eu resolvi essa viagem, consegui tudo em 2 dias. Só que para viajar para Emirados Árabes, para você tirar o visto, você precisa de 10 dias. E eu não tive tempo, né, de tirar o visto. Eu só dei a entrada, tipo assim, numa segunda-feira foi decidido que eu ia para Abu Dhabi, na quarta-feira eu estava embarcando.
E foi muita loucura, porque eu até lembro, assim, a viagem era assim, São Paulo, Dubai, 15 horas direto de voo. E quando eu cheguei em São Paulo, na fila do check-in, eu com tudo certinho, né, passagem e tal, e o atendente, ele me perguntou, tá bom, e o visto? Aí eu falei, olha, o visto eu não tenho, eu dei a entrada, eu vou tirar lá. Falei assim. Ele falou, olha, sinto muito, mas sem o visto, você não vai embarcar. Nessa hora, cara, minha pressão baixou, fiquei mal, assim, que eu tinha corrido tanto, foi tanta correria de gravação e de tudo pra eu conseguir embarcar. Eu, como assim não vou embarcar? Aí ele, olha, você não vai embarcar, sinto muito, sem o visto você não embarca. Só que eu tinha lido no site que brasileiro em trânsito pode ficar 4 ou 5 dias em Dubai, não lembro agora. Aí eu falei, ah, mas olha, eu li que brasileiro em trânsito pode ficar alguns dias em Dubai. Ele, eu sinto muito, mas você não é brasileiro em trânsito, seu destino final é Dubai. Cara, na hora eu fiquei muito mal. Aí eu peguei o telefone e liguei. Pelo telefone, eu liguei e comprei uma outra passagem. Dubai, Jordânia, para 4, 5 dias depois. Então, em 10 minutos, eu virei brasileiro em trânsito. Tipo assim, embarquei, entendeu? Foi a última a embarcar no avião. Então, essas as loucuras aí que fazem parte da minha história profissional. E perrengue, né? Que chegar em Abu Dhabi sozinha, eu mulher, ali numa cobertura do UFC e tudo mais, não foi, tipo, moleza, mas assim, me fez crescer, amadurecer muito profissionalmente. E lá foi desafiador, foi especial, assim, foi uma viagem bem difícil, passei vários problemas, né, enfim, disso, de logística, era bem complicado, tive que contratar um guia para ficar comigo full time, que não dava para eu andar sozinha na cidade, tive que botar burca para alguns lugares, então é um clima estranho, assim, é um choque cultural muito grande. Mas deu tudo certo e é isso aí faz parte da minha história e viagens como essa aí não faltaram, né? Você pratica esportes? Quais esportes, no caso, se você está praticando? Então, como eu falei, eu pratico vários esportes. Na verdade, faz parte do meu lifestyle. Curto mesmo, assim, entendeu? No meu dia livre, eu sempre busco alguma coisa para fazer, algum esporte para praticar. Eu não sou muito da academia, eu sou dos esportes mesmo. E, na verdade, é como eu te falei até anteriormente, falando dos desafios. Eu não acho que eu sou especialista em nada, mas eu curto tudo, experimentar todos os esportes, assim. Eu, sei lá, ando de bicicleta, ando de wakeboard, ando de skate pra caramba, assim, é uma coisa que eu tenho andado bastante ultimamente. Escalo, tento surfar, o surf é o menos, assim, é o que eu sou, é o que eu sou mais pega, na verdade, é o surf. Mas, em geral, esportes em geral, esportes de ação, essa que é a ação. E boxe, E né? Não pode esquecer aí, a nobre arte. Nobre arte. Tá certo. E então vamos falar um pouquinho sobre o UFC. Nós temos visto o UFC crescer de um tamanho assustador. Uma coisa assim que acho que nenhum esporte nunca fez isso antes. Como você vê esse crescimento nesses últimos anos do UFC? E também a gente queria entrar mais falando sobre o Brasil. O UFC, o Dana White, ele prometeu que estaria fazendo ano que vem cerca de 7 a 10 eventos no país. Então, como você visualiza isso, você estando aí no Rio de Janeiro, que é praticamente a meca do MMA, e como você acha que o público está se preparando para enfrentar toda essa chamada maratona de eventos que a gente vai ter no ano que vem? Pois é, o MMA é um esporte super novo, né? E o UFC também, e realmente é impressionante, cara, o sucesso do UFC, que realmente é avassalador, e aí em escala global, né? Ele tá fazendo sucesso aí em todas as partes do mundo, e o Brasil é um super mercado, como você falou aí, o Brasil é a meca do MMA, na verdade o esporte nasceu aqui, então a expectativa é a melhor possível, né? Sem dúvida nenhuma. E qual foi sua pergunta sobre o Brasil, né? Isso. Como é que o mercado... Eu acho que o mercado cresceu muito. Eu que já trabalho com MMA aqui no Brasil há 8 anos, eu posso falar isso bem, porque, imagina, eu vi isso acontecer no meu dia a dia, né? E totalmente no meu trabalho. Quando eu comecei no esporte, o MMA ele ficava muito restrito a um nicho.
a um nicho de público. E agora mudou completamente, né? Com a entrada, com o sucesso do MMA, com a entrada do UFC aqui no Brasil, principalmente. Então, o mercado aqueceu demais. E eu tenho certeza que isso é só o começo. Grandes parcerias aí, como a Globo também. Fechar essa parceria com o UFC foi super importante. Então, eu acho que agora o MMA vai começar a fazer o sucesso que ele merece, que é realmente um esporte incrível.